Sigilo, facílimo quebrar, segundo os testes. Sim, agora, demonstrado experimentalmente. alterar, manipular o voto, alterar o resultado de uma eleição através da urna. Exato. Então, nós encontramos as condições que permitem um agente, tanto interno quanto externo, manipular o software que é executado nas urnas eletrônicas. Não necessariamente com uma intervenção manual em cada sistema, mas em alguns pontos, às vezes, que distribuem o software para várias urnas. Para quem mais leigo como eu, o que é um agente interno e o que é um agente externo? Um agente interno é alguém que trabalha na justiça eleitoral, então tem certa prerrogativa, certo privilégio de acesso ao sistema. Que seria, no caso, um infiltrado de um partido. Poderia ser, sim. Ou do governo ou de outro partido que um agente vai lá e altera. malicioso Um e tem agente acesso malicioso. privilegiado, por exemplo. E o externo? O externo seria alguém que, às vezes, ele pode ter sido um ex-programador, um ex-funcionário da justiça eleitoral, mas ele é financiado por um partido político e não está dentro da justiça eleitoral. Ele é da máquina ou do governo ou de outro partido? Não, é do TSE? É um autônomo, alguém que pode ser pago para fraudar uma eleição. Então, basicamente, o que protege o software de votação, que é instalado nas urnas, país afora, é uma chave criptográfica, é um segredo. Idealmente, a gente deve ter um segredo distinto para cada urna, porque é exatamente a mesma analogia das chaves, né? A gente não tem as mesmas portas, a gente não compartilha segredos de chaves entre portas de casas distintas. Cada porta tem a sua chave. E o que a gente observou é que 500 mil de equipamentos, todas as urnas eletrônicas, compartilham o mesmo segredo. E esse segredo ainda era armazenado de maneira completamente insegura, assim, que, novamente, voltando àquela analogia, remete a você colocar a chave embaixo do tapete, né? E confiar que, como a chave está embaixo do tapete, ninguém vai descobrir que ela está lá. A diferença é que essa chave abre todas as portas, exato, basta não que ela só vaze aquela. uma vez. E foi curioso, porque quando essa informação se tornou pública, o TSE publicamente defendeu isso com uma decisão de projeto que fazia sentido. Mas eu não consigo me convencer disso, porque não é razoável contar um segredo, de certa forma, para 500 mil de equipamentos e imaginar que ele vai continuar seguro ou vai continuar secreto. E desculpa, não é um segredo, é o destino de um país. Sim, de fato. Agora, eu como leigo, mais uma vez, daqui me parece que tudo não são problemas difíceis de consertar, são problemas que existem há 17 anos na urna, são problemas que merecem uma satisfação e que ninguém conserta, ninguém dá uma satisfação. Daqui de onde eu estou de leigo, me parece que um motivo por trás tem. Você como especialista, o que te parece? O que eu observei, esses problemas, essas vulnerabilidades não são tecnologicamente avançadas. São coisas que eu ensino para os meus alunos de graduação a não cometer. Estudantes da informação conseguiriam resolver os problemas da urna eletrônica que há 17 anos o TSE não resolveu. Sim, talvez não da melhor forma, né? Mas melhor do que está hoje. As soluções estão nos livros texto, não são soluções tecnologicamente sofisticadas. Assim. O TSE defende muito que a gente precisa no Brasil de um sistema sem nenhum tipo de registro físico do voto. Mas sistemas que não têm esse registro físico, eles também não permitem recontagem em caso de suspeita de fraude. Porque qualquer recontagem vai sempre contar os registros eletrônicos que já podem estar fraudados. Então você precisa de um registro físico conferido pelo eleitor para poder fazer uma recontagem e tentar descobrir se o software foi adulterado ou não, por exemplo. E o que impede de uma urna eletrônica gerar um registro físico ou então de votar da forma eletrônica e também na forma tradicional? Bem, um certo custo adicional, porque você precisa de uma impressora acoplada, uma impressora adicional, né, papel para imprimir esses votos, talvez um pouco mais de logística para organizar essa impressão e essa apuração posterior, porque um pouco de cuidado na implementação, porque esse registro físico não pode ser implementado de forma que o eleitor leve um comprovante do seu voto para casa, porque senão ele pode quebrar, os eleitores podem quebrar com muita facilidade o próprio sigilo do voto ou outros agentes, então precisa um pouco de cuidado. Mas é assim que funciona em todos os outros países. Então, eu não entendo por que o Brasil necessariamente tem que ter eleições menos transparentes. Esses são mecanismos de transparência eleitoral. Então, para citar um exemplo recente, quando máquinas de votar, também de primeira geração, né, com apenas registro eletrônico dos votos, na Índia foram demonstradas vulneráveis, a Suprema Corte de lá determinou que, a partir das eleições desse ano, todos os equipamentos teriam que produzir registros físicos do voto. E no Brasil, o entendimento é o contrário, é que qualquer registro físico do voto ameaça, por algum motivo, quanto mais transparente ficar, pior é aqui. A característica mais importante de qualquer sistema de votação é transparência, as características, né, são transparência e confiabilidade, onde o segundo é um pouco o resultado do primeiro. Né? Então, transparência talvez seja a característica mais importante. Então, essa agilidade nem entra. É desejável, mas não adianta nada você ter apuração ou totalização muito rápida quando você não consegue ter um nível de confiança razoável no que você está somando, né, nos votos que você está somando. Eu queria fazer outra
Um outro registro eletrônico seria igualmente deturpável, sei lá, se na hora que você votasse, registrasse na urna, mas também registrasse em algum outro lugar? Assim. Ótima pergunta. No Brasil, o TSE alega que esse arquivo dos votos embaralhados, que eles chamam de registro digital do voto, é um mecanismo de recontagem. Mas ele é produzido pelo mesmo software, pelo mesmo programa que soma os votos. Então, se o atacante toma, o adversário, o fraudador, né, toma controle do software que conta os votos, ele também produz um registro dos votos embaralhados que é compatível com aquela contagem. Então, você precisa de uma outra mídia, de fato, até para aumentar o custo de ataque, porque agora o atacante, o fraudador, tem que manipular de maneira compatível vários registros e também você tem uma trilha verificada pelo eleitor, no caso, independente da trilha eletrônica, dos votos armazenados de maneira eletrônica. Rápida, igual, né? E que tem fraudes, também tem possibilidade de fraude, mas todas elas são visíveis, né? Porque envolvem você subtrair papel, sumir com lona, que eram fraudes que aconteciam na eleição com cédula no Brasil e deixavam testemunhas. Né? Uma eleição puramente eletrônica não deixa testemunhas para a sociedade nos fiscais eleitorais. Só precisa de um cara com uma chave para alterar onde ele quiser. Sem testemunhas, aí faz sozinho. Essa foi a condição que a gente encontrou. A gente não pôde testar isso durante os testes organizados pelo TSE, a possibilidade de adulterar o sistema com essa informação, com esse segredo compartilhado, porque não teve tempo, eram pouquíssimos dias, mas também não houve interesse posterior do TSE em tentar montar, simular esse ataque para ver quão eficaz ele seria na prática. E quando você chega no TSE e mostra toda essa falha e mostra como é fácil fraudar uma eleição com a urna deles, o que eles falam? Uma entrevista que eu dei para um portal de internet logo depois dos testes e descrevi de maneira técnica todos esses problemas, a resposta oficial do tribunal era basicamente dizer que a minha atitude era uma ameaça à democracia. Assim, que eu também isso é uma ameaça à democracia. Aparentemente, ou pelo menos no entendimento do tribunal. Questionar qualquer coisa é ameaça à democracia. Tá Quando isso é radicalmente diferente da cultura que a gente tem na universidade e na academia, né? Que é tratar dos problemas, escrevê-los em detalhes, avaliar de maneira técnica quão seguro é ou não o sistema, propor soluções, implementar essas soluções e evoluir a segurança do sistema ao longo do tempo. Democracias muito mais antigas, maduras, mais desenvolvidas, não querem a urna eletrônica lá e o brasileiro se orgulha que tem isso aqui. Por quê? Para citar alguns exemplos, na Alemanha tem um entendimento muito diferente e interessante, que eles chegaram a utilizar sistemas com essas mesmas características, mas um entendimento da Suprema Corte de lá é que um sistema de votação utilizado pela sociedade para eleger seus líderes não pode exigir conhecimento de especialista para uma auditoria. Porque assim, se você não precisa de conhecimento especializado para fazer auditoria, que toda pessoa de fato é um fiscal, é um auditor. Né? Então lá, o entendimento da Constituição, da Suprema Corte de lá, é que um sistema desse simplesmente é inconstitucional, e não pode ser utilizado para eleições oficiais. Então, o que eu acho um entendimento muito interessante, porque eles tentam adotar algo que é diretamente observado ou auditado pela população. Então, aqui é sempre uma concentração desses poderes de auditoria. Então, atualmente, por exemplo, fiscais de partido político podem auditar o sistema de votação. Eles podem ir ao TSE e examinar o código-fonte, mas o TSE exige a assinatura de um termo de sigilo para isso. Então, eles podem ver o sistema, características técnicas do sistema, mas não podem falar para prestar contas para a sociedade do que é feito, da qualidade do sistema lá dentro. Então, há uma obsessão com o controle e a falta de transparência é endêmica em várias